minha querida. Eu sou a tia Bianca, da Igreja Cristã Nova Vida de Copacabana, e fico normalmente com os pequeninos do jardim. Mas hoje eu estou aqui primeiramente para saber como vocês estão e manifestar que estamos com saudade de cada um de vocês. Quem sabe mais à frente a gente não consegue marcar uma aulinha, vídeo, né? Para que possamos nos ver, tá bom? Vamos pensar sobre isso. Bem, agora a tia Bianca está aqui para ilustrar um momento muito importante da palavra de Deus vivida para as nossas vidas, que fica lá em Mateus 4, quando o Senhor começa a escolher os seus discípulos, na palavra que fala sobre a vocação dos discípulos. E aqui temos algumas representações. Essa caneta branca vai representar Jesus. Esses lápis coloridos vão representar as nossas vidas. Esse lápis azul representará o primeiro discípulo e esse o segundo discípulo, escolhido por Jesus. Esse aqui é o mar da Galileia. Essa aqui é a rede que os homens que estavam no mar usaram. E já já nós vamos saber como é que foi esse momento. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus lá em Mateus 4, 18 e 19? Vamos ilustrar. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pedro e André ouviram. Vamos ver o que ele disse. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Frisamos que, crianças, imediatamente Jesus falou com eles e eles ouviram como a palavra de Jesus teve um efeito na vida de Pedro e de André, não é? Aí, crianças, vocês vão falar assim, mas tia Bianca, o que é pescador de homens? Tá ok, vamos lá. Jesus falou para Pedro que ele e André e os demais seriam pescadores de homem. Pedro passou a andar com Jesus para aprender as coisas de Jesus, porque Jesus queria que ele falasse mais tarde e ensinasse essas vidas aqui, que são diferentes, como nós somos diferentes, porque Deus nos criou diferente. Só que Pedro precisava ser melhorado, lapidado, porque Pedro era respondão, era desobediente e era medroso. Vocês lembram que Pedro negou Jesus 3 vezes? Então, Pedro precisava ser aperfeiçoado no amor de Jesus, na palavra da verdade e no poder do Espírito de Deus, para que ele alcançasse esses corações, para que ele purificasse através da palavra de Deus essas vidas. Essas vidas aqui eram os homens que foram e que iriam ser pescados por Pedro, para que os corações deles fossem alcançados pela palavra de Deus. Entenderam o que é pescadores de homens? Então, crianças, como vocês sabem, Pedro continuou andando com Jesus, muito de perto, porque ele precisava aprender muitas coisas. O nome dele já dizia, Pedro significa pedra, e pedra é rochosa, resistente, firme, inabalável. Mas Pedro precisava passar por uma transformação. Essa pedra vai passar a representar Pedro, ou seja, é uma pedra bonita, né? Mas por fora ela tá bruta ainda e ela precisava ser aperfeiçoada. E aí Jesus começou a trabalhar nessa pedra, porque Jesus sabia o que tinha lá no profundo de Pedro. Jesus sabia o interior de Pedro, que essa capa, depois que ela fosse removida, ela ia dar muito frutos. Então Jesus continuou trabalhando nessa pedra para ela se tornar a pedra que Jesus queria que Pedro se tornasse.
E aí, depois de muito tempo, Pedro caminhando juntamente com Jesus, ele sai daquela pedra bruta que nós vimos e passa a ser essa pedra lisinha, bonita, não é? Bem, aqui Pedro já passou por grandes processos. Processos dentro do coração, processos na mente, processo no dia a dia, nas tribulações, nas dificuldades. Aqui Pedro já está liso, Pedro já sabe muitas obras de Jesus porque ele caminhou junto, mas como nós precisamos ser aperfeiçoados diariamente, Pedro também precisava, porque Jesus ainda tinha uma grande obra na vida de Pedro, porque após todos os discípulos andarem com Jesus, Pedro teve uma percepção que nós vamos ver lá em Mateus 16, capítulo 13 até o 20, mas nós vamos falar somente de um versículo específico que é lá no 18. E então Jesus estava indagando, né, sobre os seus discípulos o que eles sabiam sobre ele, como eles identificavam Jesus. E Pedro teve uma percepção que fez com que Jesus revelasse a Pedro o que ele faria dele. Vamos ver lá em Mateus 16, versículo 18. Jesus falou para Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus falou isso para Pedro? Porque Jesus havia perguntado aos discípulos, né, o que estavam dizendo sobre ele, e Pedro conseguiu perceber e falou o que ele estava vendo verdadeiramente de Jesus. Quem era Jesus? Pedro falou nesse mesmo capítulo, lá no versículo 16, ele respondeu a Jesus assim: respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus revelou a Pedro o que faria dele, ou seja, faria de Pedro uma pedra que ele edificaria a igreja dele. Vamos fazer de conta que essa aqui é a igreja, né? E Jesus edificou a igreja dele sobre uma rocha firme, sobre uma rocha inabalável. E assim o Senhor quer que nós sejamos aperfeiçoados pela palavra dele, para que, assim como Pedro apacentou as ovelhas dele, apacentou os corações, o Senhor também quer que nós sejamos como Pedro, porque o Espírito de Deus vive e habita em nós. Então nós também podemos agir e fazer os milagres que Pedro fez, porque depois de muito tempo, Pedro passava e a sombra dele era curada. Meu Deus, a sombra, olha, isso aqui é uma sombra. A sombra de Pedro curava. Pedro fez muitos milagres, mas isso vai ser para umas próximas aulas, tá bom, turminha? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. A tia Bianca agora vai orar para a gente finalizar. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse momento, obrigado pela sua palavra. Que o Senhor faça de nós como o Senhor fez com Pedro, porque o seu Espírito habita em nós. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos cure, que o Senhor guarde as nossas vidas e das nossas famílias. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor está agindo a nosso favor. E assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, vemos vocês na próxima aula, tá bom? Um beijo!